Boa noite, pessoal. Deixa eu ajeitar aqui. Boa noite, Estela. Boa noite, Sutier. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Eagle Cleaning. Eu te conheço, só não lembro, não tô ligando o nome da pessoa. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ruth, que acabou de entrar. Bom, para quem não conhece ainda, vou só explicar aqui rapidinho, né, que o Papo de Cleaner é um quadro aqui do Brilhando, né, onde a gente conversa sobre vários assuntos, principalmente contando a história de cada um, de cada house cleaner que trabalha nesse ramo, né? A gente sabe os sofrimentos, as experiências e acrescentando isso na nossa vida também, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite, Rose. Então, agora eu vou chamar a Ruth. A Ruth, para quem não sabe, vou dar uma pequena introdução aqui. A Ruth, ela sempre acrescenta muito, né, com coisas que ela faz lá nas empresas dela, na empresa dela, né, com house cleaning. E eu sempre posto aqui coisas que ela inova. Então eu falei, Ruth, eu acho que você tem muito a agregar aqui para as meninas. Então, né, a gente decidi chamar ela pro Papo de Cleaner. Então vamos lá, deixa eu ver se a Ruth já tá aí pronta. Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver se a Ruth eu consigo achá-la aqui. Ruth. Pronto. Convidada, Ruth. Boa noite. Boa noite, Siley. Boa noite, Ju. Oi, Olá, Ruth. boa Boa noite, noite. Gente, a Ruth tem uma voz de tudo bem? locutora de rádio. Ai, meu Deus, vou trocar de profissão. Uma voz de Você consegue me ouvir? Tá travando. Não sei se é a minha Eu, internet ou eu se é tô a te, sua. eu tô te ouvindo. Então Eu tô tá, te vamos lá. ouvindo. Tá me vendo direitinho? E Não. tô te vendo. Tá todo mundo escutando, todo mundo vendo. Me avisem aí, coloca um joinha se estiverem vendo. Tá, eu tô te ouvindo bem. A Fernanda disse que tá travando. Deixa eu ver aqui. Será que é a minha internet? Só um minuto, deixa eu. Tá, aqui tá normal. A princípio tá normal. Qualquer coisa a gente faz uma mudança. Tá normal agora, pessoal? Fernanda, tá normal? Tá tudo ok. Tá ok, Então tá vamos lá. ok. Me conta, Ruth, me conta aí um pouquinho da sua história, quando que você chegou nos Estados Unidos, quando que você entrou aí no House Clean, e vamos por partes. Conte a sua história aí nos Estados Unidos. Vamos por partes. Então, primeiramente, boa noite, pelo convite, porque é muito bom a gente poder compartilhar, né, um pouquinho do que a gente faz, um pouquinho da nossa história. Então, eu cheguei nos Estados Unidos em abril de 2017, num domingo de Páscoa. Então, esse ano são 5 anos de América. E Gente, que coincidência. segunda-feira eu estava trabalhando. Na segunda-feira eu estava trabalhando. Então, assim, eu não tinha me programado para ficar aqui todo esse tempo. Não conhecia como era o trabalho, nem nada. Cheguei e aí o pessoal que eu aluguei o quarto para mim e para as minhas duas filhas, eles tinham uma companhia de limpeza lá na Flórida, em Kissimmee. Então eram casas de vacation. Aí eu falei, eu Ah, quero então você aprender, chegou quero ver de como é que é. cara já na Flórida, né? Já na Flórida. Cheguei no domingo, na segunda-feira eu fui trabalhar. E eu Uhum. falei, eu quero aprender, eu quero ver como é que é. Aí cheguei nas casas, aí você vai aprender a ligar a torneira, a abrir o chuveiro, né? Forno, micro-ondas, que novidade, né? Eu ainda estava aprendendo dentro de casa a me adaptar e aí eu fui para as casas. E assim foi uma experiência muito bacana porque a gente tem a oportunidade de conhecer várias casas, várias estruturas, completamente diferente do que a gente normalmente vive, né? E aí eu sei que foi assim muito rápido. Eu comecei a ter daí as minhas casas que eles me passavam. Eu não tinha carro, obviamente, então eles me levavam e me buscavam. E aí depois de um tempo, um ano depois, eu mudei para Maryland, vim para o norte.
E aqui daí eu fui trabalhar de helper para aprender as casas aqui de Maryland. Porque era diferente, era um outro Que sistema, era um mudança, outro né? modelo de casa, completamente diferente. Aí a gente pula essas partes, vamos focar no trabalho. E eu falei, vou aprender como é que é. Aí fui, na época também não tinha carro, as meninas vinham buscar, eu dava um jeito de ir. E aí eu sei que quando foi em 2018, eu falei, eu vou começar a fazer as minhas clientes. E aí eu comecei, as minhas clientes, elas me davam carona, elas me mandavam Uber, porque eu não tinha carro, ou elas me davam carona, ou elas me pagavam a mais para eu poder pegar Uber. Assim, para Gente, quem quer começar, não tem desculpa. Na época que eu comecei em 2018, que eu já tinha um pouquinho mais de experiência, já tinha um pouquinho mais de noção do que eu estava fazendo, eu não tinha carro, eu não tinha conta bancária, eu não tinha social, eu não tinha permissão de trabalho, eu não tinha drive license, eu não tinha nada. Eu tinha só algumas clientes. Então eu comecei a trabalhar com aquelas clientes. Aí depois disso, eu fui trabalhar na Victoria's Secret em 2019, fiquei 2019 até começo de 2020. Então daí eu dei uma pausa e meio que mantive uma ou duas clientes ali que eram muito próximas, eu consegui manter. E aí passou toda a pandemia, eu fiquei sem trabalhar por uma questão de opção, criança em casa, aquela coisa toda, eu fiquei parada. Então, assim, voltar mesmo, de verdade, eu voltei em abril de 2021. Então, fez um ano agora que eu voltei oficialmente a trabalhar. Então, na minha cabeça, eu já tenho 5 anos de experiência, mas na prática, eu estou voltando a um ano. Então, eu voltei meio que com força total, assim, agora ou vai ou racha, porque já deu tempo de amadurecer muito, de pensar muita coisa, de planejar muita coisa, agora eu quero ver resultado, né? Mas aí eu não tinha carro ainda. E aí eu ia de Uber. Nesse momento eu já e conseguia ir você, e de você Uber, levava ia, tudo no voltava, Uber? tudo no Uber. Meu Tudo no Uber. E na Deus. época, a gente não podia comer no Uber, porque, né, em uma casa e outra é a hora que você come, que você para, que você vai pegar um lanche, que você vai fazer alguma coisa. E aí não tinha como fazer isso, porque dentro do Uber eu não podia comer, porque a gente tinha que ficar com a máscara. E o que que eu fazia? Eu conversei com as minhas clientes, elas sabiam que eu pegava Uber, aí pedi autorização para poder ficar dentro da casa, esperando o Uber chegar, ou poder usar o micro-ondas, e assim, eu falo assim que o povo americano, ele é muito acolhedor, muito mais do que a gente imagina, do que a gente espera. Então, assim, a gente construiu esse um ano foi um ano de muita experiência e de muito aprendizado, mas assim, de uma consolidação maior, assim, do trabalho, sabe? Então, assim, hoje a gente está no momento de crescimento. Eu penso assim que hoje a gente está mais pé no chão, mais estruturado, a gente tem os nossos clientes, a gente tem o nosso carro, a gente tem a nossa logo, a gente tem a nossa marca. A gente começou realmente a sair daquele a tia da faxina para ir para uma empresa realmente, uma transição com os clientes que eu já tenho e já formatando os clientes novos nesse padrão de companhia, de empresa mesmo. Então, assim, agora em abril seriam 5 anos de empresa, né? Assim, se fosse contar o tempo todo de experiência. Mas, na verdade, recentemente, na verdade, dia 1º de abril, abri oficialmente a empresa para dizer assim, estou com a empresa, sou uma empresária. Que legal, que legal. E Super. deixa eu te perguntar, quando você recomeçou do zero? Eu recomecei com duas clientes antigas, de 2018. Comecei com recomecei com duas delas. E aí sim, passo a passo, buscando novos clientes, recomeçando. E uma dessas clientes me indicou outras 6 clientes que ficaram comigo por um tempo numa transição que teve, e aí precisaram, sabe aquela coisa assim de tipo assim, temporariamente, e aí fui meio que demitindo elas, tá entendendo? Fui demitindo elas, mas assim, fui Porque não aumentando. valiam a pena, não valiam a pena.
Porque não valia a pena. Ou era o valor, ou era o serviço que elas queriam, não era o serviço que eu estava disponibilizando naquele momento. Então, eu Uhum. mantive por um tempo, mas assim, você tem que ter muito pé no chão, porque você já sabe que uma hora aquilo ali não vai continuar, né? Então, eu já sabia que ia chegar um momento que eu não ia continuar com aquelas clientes. E E qual foi a maior diferença entre as suas clientes da Flórida e as suas clientes de Maryland? as minhas casas da Flórida, ele era um schedule só de vacation. Então, eu não tinha cliente residente. Eu Uhum. cheguei a fazer helper para alguns residentes, mas eu não tinha, no schedule que eu trabalhava era casa vazia, né? Como naquela região da Disney ali em Kissimmee. Então, assim, eram casas vazias, eu ia, fazia, e não tinha o mesmo procedimento que é numa casa com residente, né? Aquela coisa assim de você voltar toda semana e ser aquela rotina, né? Entendi. Você quando começou, você falava inglês? Como é que era seu inglês? Gente, eu não sabia nem pedir água quando eu comecei. E uma coisa engraçada é que eu tinha uma sorte que lá na Flórida, com casa que não era de residente, os meus clientes ou eles chegavam cedo, ou eles ainda estavam na casa quando eu chegava para limpar, ou esqueciam alguma coisa e voltavam para buscar. Sempre tinha algum cliente, sabe, assim, me confrontando, me mostrando que eu precisava do inglês. Então era muito engraçado, porque assim, é só com você. Eu não sei nem falar para a pessoa, sabe? Tipo, já deu o teu horário e eu preciso limpar a casa. Era muito engraçado, mas eu sobrevivi. Aí fui aprendendo. Esse um ano na Victoria's Secret me ajudou muito a crescer no inglês, no ouvir os vários idiomas, os vários sotaques e as diferenças. Aqui é onde eu moro, eu não tenho vizinhos brasileiros, não tenho contato com brasileiro, estou numa região que é bem assim, tem brasileiros, mas assim a gente não tem, eu não participo da comunidade, então assim a minha comunidade ela é bem é, envolvida no inglês, então assim isso ajuda bastante. Mas eu vou te falar que a, a, as suas dicas, né, no caso assim a sua estratégia de ter as mensagens prontas, de ter aquele material pronto para você enviar para o teu cliente num formato mais profissional, num formato mais já elaborado, faz toda a diferença. Porque isso é uma coisa assim que eu não tinha, apesar de ter o inglês, eu não tinha. É aquela coisa, né? O que que a gente fala nessa hora, né? Ou como que fala para ficar de uma forma clara e objetiva. Então, essas Uhum. ferramentas eu acho que são importantes para quem trabalha nesse ramo, assim como aplicativo. Eu acho que a gente tem que ter, né, a organização, o investimento, o planejamento, tem que mostrar para o cliente que a gente sabe o que a gente está fazendo. Eu sabia limpar, eu sabia conseguir cliente, então, assim, botando tudo junto, como é que eu vou passar essa informação para o cliente? Isso é muito, muito mais profissional, vamos dizer assim, né? Uhum. E qual foi sua maior dificuldade, assim, no início, ou o que é ainda hoje? Qual é a sua maior dificuldade no house cleaning? Eu acho que a minha maior dificuldade hoje é fazer tudo ao mesmo tempo. Hoje, assim, a minha maior dificuldade é administrar entre o limpar, o falar com o cliente, o mandar mensagem, o atender a ligação, o financeiro, e fazer as compras. Assim, apesar de ser tudo meio que organizado, eu acho que isso é o mais, é o cansativo, vamos dizer assim, né? Porque assim, eu Uhum. queria focar mais, eu que faço as propagandas, eu que publico, eu que respondo, eu que então, assim, eu que vejo o que está funcionando é o Facebook, é o Instagram, é o isso, é aquilo, sabe? Então, assim, para mim, hoje, eu acho que eu quero crescer, mas essa organização, ela precisa acontecer antes de aumentar, de um tanto que eu Uhum. consiga realmente falar assim, não, agora eu posso sair do operacional e ir só para o administrativo. Que eu acho que esse é o objetivo de todo mundo, né, gente? A gente não quer ficar limpando pro resto da vida, mas a gente tem que crescer de uma forma, não sei, mas assim, crescer de uma forma organizada que a gente consiga, né, meio que a distância, assim, né? Sair a Ruth limpa a minha casa para a empresa que vem fazer a limpeza, né? E É o que manter eu a nossa falo para as identidade. meninas.
Às vezes a pessoa chega aqui e fala assim, Thelma, eu sou helper e eu só quero uma casinha por dia. Aí de uma casinha você já tem que ter duas para chamar a helper, duas, três, né? É, Aí de três você já vê que você está cansada, que daqui a pouco você não vai aguentar. Aí você quer ficar mais no administrativo, mas aí você precisa se é, bancar com uma quantidade de casa legal. Então, assim, todo mundo começa só querendo é um uma casinha, processo. né? Até que realmente vai verificando que É. você precisa de mais do que isso, né? Eu acho que é um processo, né? Tem um processo de amadurecimento que a gente tem que fazer, tem que investir, porque ao mesmo tempo que você não pode pegar muitas casas para dar conta de chamar uma helper, você fica pensando, né? E se eu tiver muitas casas, se tiver 5 casas no dia e não tiver helper, como é que eu vou fazer? Então, assim, tem um Uhum. misto de medo, de insegurança, mas ao mesmo tempo, eu me sinto muito assim, hoje preparada e fazer, eu vou fazer e o que que eu vou fazer. Então, o meu planejamento a longo prazo, eu estou seguindo um cronograma, vamos dizer assim, que eu sei aonde eu quero chegar e o que que eu quero fazer, entendeu? Então, existe aquela pressão de que, ok, eu já poderia estar mais assada, mas ao mesmo tempo eu sei que não tem pressa, é a constância, vamos dizer assim, até porque a gente precisa passar isso para o nosso cliente. A gente tem que ter a constância, a gente tem que ter é, é, elementos que realmente façam com que ele se sinta seguro para continuar com você, né? Porque como você sempre Exatamente. fala, né, o cliente não quer só a limpeza. É, é um dos pontos mais importantes. Não é só a limpeza, né? Tem uma gama de fatores, mas essa consistência que você falou, né? Essa consistência da qualidade da limpeza é uma das maiores, se não a maior reclamação dos clientes de limpeza. Que começa ótimo, né? Começa uma maravilha e depois vai perdendo a Uhum, qualidade com o tempo. Então, realmente, a dona vai. de schedule, né? Ela é dona, ela faz várias funções acumuladas, né? Que acabam acarretando um peso maior até ela conseguir passar por esse processo e distribuir as funções, né? Porque senão realmente fica tudo para ela. E aí chega um momento assim que você acaba se perdendo, né? Porque daí uma cliente manda mensagem e você agenda uma cotação, aí vai outra cliente agenda deep clean, né? Se você não ter aquele momento para você parar e falar assim, não, o que que eu preciso anotar, o que que eu preciso fazer, o que que eu preciso qual é o meu planejamento, você esquece cliente, você começa a ter reclamação, você começa, né? Então assim, tem que ter uma organização, porque eu acho assim, para mim, eu acho que a pior coisa é você ter uma reclamação do cliente, eu acho, no meu ponto de vista, assim, pior de tudo, sabe? Então, Ainda mais a quando gente você tem, tá errada, né? a gente tem, assim, no nosso histórico desse um ano, a gente teve algumas reclamações, mas assim, esqueceu alguma coisa, ou, né? Nunca falou assim, eu nunca tive clientes assim, precisa voltar para refazer isso, para arrumar isso, ou porque você não fez isso. Meus clientes são maravilhosos. Mas assim, eu só de falar assim, porque né, deixou alguma coisa para trás, eu me cobro muito e eu quero que as meninas façam também daquela forma. Então, assim, o padrão, né? Eu falo sempre assim, o padrão de como que vai fazer, o padrão de como o método que você está usando, saber o que está fazendo, saber pensar na estratégia, é tudo isso ao mesmo tempo. É uma loucura. É muito legal você ter isso também. Um ponto essencial para que você reflita para o cliente, né? Espelhe para o cliente como você é, como o seu negócio é. Então você se cobra, poxa, eu deixei um pano lá na casa, mas na próxima vez eu vou ter atenção e vou cobrar isso das helpers. Então é muito importante a gente, ao mesmo tempo que se cobrar, não procurar o perfeccionismo, que isso a gente nunca vai encontrar. Estão me ouvindo? Está travando? Falaram aqui que está Sim. travando. Eu tô te ouvindo. Não sei se é a minha, se eu tô travando também, mas eu tô te ouvindo e o teu tá travando um Eu tô pouquinho. te ouvindo bem também. E aí acaba que a gente se cobra muito no negócio, né? Hoje eu tenho um outro negócio, mas é o mesmo tipo de cobrança e tenta passar isso para o cliente, mas a gente não vai conseguir alcançar o perfeccionismo,
Pelo contrário, se a gente quer delegar, a gente vai tentar ao máximo ir melhorando ali a cada dia, porém, o perfeccionismo a gente não. Eu vi uma coisa interessante, Ruth. Teve um rapaz que colocou em um review de uma empresa de limpeza, ele botou assim, 4 estrelas, porque se eu der 5, ela vai achar que ela é perfeita. Então eu dou 4 estrelas para ela sempre melhorar. Sim. Isso E é eu acho bem bacana quando o interessante. cliente, eu acho bacana quando o cliente, às vezes, meio que mostra alguma coisa que ele quer mais, ou meio que isso faz com que você automaticamente abra os seus olhos muito mais e vá em detalhes e procure fazer o 100%, né, para aquele cliente. Até porque a gente vive numa cultura aqui da satisfação, né? O seu cliente ele tem que estar satisfeito com você para ele poder indicar, para ele poder continuar com você. E eu acho que a gente tem essa cobrança, porque a gente também avalia o serviço aqui das outras empresas, né? Então a gente também é avaliado, a gente sabe disso. Então, eu acho que essa visão de que você precisa fazer o seu melhor é muito bacana. Então, às vezes você pega uma helper que ela quer lavar todos os containers que está em cima da pia, mas aí ela deixou o cabelo no vaso. O foco, às vezes, não é aquilo ali, porque o cliente não espera aquilo ali. E, às vezes, a gente fica preocupada, né, em fazer além, mas a gente tem que fazer o feijão e arroz bem feito, vamos dizer assim. Aquilo que se der para fazer além, a gente continua. Mas muitas das vezes a gente faz o além e fica esperando que o cliente vai reconhecer, e o cliente às vezes não reconhece, porque ele não está procurando aquilo. Ele está procurando a limpeza bem feita daquilo que ele espera. Então, assim, às vezes eu tenho clientes que falam assim, porque elas mexiam no meu closet, trocavam as coisas de lugar, porque vai fazer além daquilo que o cliente está pedindo e ele nem quer aquilo. Então, muitas das vezes a gente tem que focar realmente qual que é o nosso padrão. Se você consegue dobrar uma toalha e deixar arrumadinha a toalha, além do que você tem que fazer, ótimo, mas não adianta deixar a toalha dobradinha e esquecer alguma coisa que né, tá lá no checklist e que deveria estar pronto. Então, assim, eu acho que tem que ser feito com consistência, tem que ser feito com qualidade, né? Às vezes, se você vai fazer algo além, ok, mas o básico tem que estar muito bem feito. E sempre focar naquilo que o cliente, o cliente, os meus clientes, por exemplo, eles não vão checar, eles não vão olhar, mas eu vou checar, eu vou olhar, porque eu vou oferecer para ele como eu gostaria de receber, né? Então, assim, eu acho que a gente faz aquela avaliação antes mesmo de sair da casa para poder ter certeza de que ficou bom, né? Ficou dentro daquilo que é a nossa expectativa. Exatamente. E eu sempre falo aqui, só a gente acha que o cliente não está percebendo as coisas na própria casa dele, né? Porque todo mundo conhece muito bem a própria casa. Então E sabe eles onde acumula conhecem. poeira, sabe onde acumula, né, sujeira, onde estava sujo e continua sujo. Eles sabem exatamente isso. Então, se está ali no seu checklist que é para ser limpo e ele verifica que está com a mesma mancha da semana passada, ele vai falar, opa, nem encostaram aqui. Então é aí que começam as insatisfações e os pedidos para remarcar, daqui a pouco cancela e você não sabe por quê. Sim. É Né? bem E isso, me, a gente tem que ter muita atenção porque a gente acha que não. e me conta, Ruth, aquelas lembrancinhas, que a Ruth ela tem uma criatividade enorme, né? Me conta aí Eu aquelas tô com lembrancinhas. algumas aqui. Eu trouxe. Mostre. Esses são de Páscoa. E eu E tenho aí, aqui também um que eu vou mostrar para vocês, que eu acho que tá? eu já falei contigo sobre, que é muita criança. A gente tem muita criança no nosso schedule. Vamos dizer assim, de 0 a 5 anos. Então, assim, a prioridade na Páscoa vão ser as crianças. Páscoa, Halloween Halloween e Natal. São, assim, as datas que a gente foca nas crianças, né? Esse daqui, que é o
o Sweet Air da Sweet Air, esse aqui vai ser pro Natal. A gente já tô pensando lá no Natal já. E isso, a Sweet até mandou para uma pessoa da minha equipe lá, aí nos Estados Unidos, que vai me mandar, que eu quero experimentar esse negócio, que todo mundo falou bem, não é possível. Eu falei, não, Experimente, experimente. muita, Eu fiz mas uns stories muita, hoje falando muita de uma gente. cliente que achou maravilhoso. É muito bom. Então, as lembrancinhas eu comecei a fazer e a primeira coisa que assim, a gente vê a reação das crianças, né? Porque as crianças amam. Eu acho que para os adultos é meio que assim, ok. É meio que tipo assim, eles não estão acostumados, é algo bem novo. Mas assim, a primeira limpeza, a primeira vez que a gente vai na casa, a gente sempre leva uma flor, deixa uma flor para, né, uma forma de agradecer, uma forma de dizer, né, seja bem-vindo ao nosso schedule. É, no mercado, no Target, Walmart, você compra aquelas caixinhas de cartão escrito obrigado e você só faz, né, thank you, e você só faz um agradecimento ali, deixando o nome da tua empresa ou o teu nome, enfim. Eu acho que essas coisas são detalhes, né, que você não gasta muito comparado com o que você recebe, vamos dizer assim, num ano daquele teu cliente, ali 2, 3, 4 dólares para fazer uma lembrancinha, eu acho que é bem bacana. E aí eles Eu mandam lembro, vídeos das eu lembro que crianças você fazendo. ainda separou os valores, né? Você mandou para mim, depois você separou os valores para ver que é muito barato para você agradar um É cliente. barato e você tem opções aqui. No Natal eu fiz lá para quem é, né, para os judeus, eu fiz a lembrancinha dos judeus, fiz a lembrancinha né, dos americanos, enfim, em geral, e dos adultos e das crianças, e acaba sendo uma coisa que dá para você fazer. E com antecedência você consegue fazer muito mais barato. E eles mandam vídeo das crianças montando né, a casinha com os doces, ou fazendo os waffles na maquininha. Então, assim, eles se divertem e eu acho assim que a maioria dos nossos clientes tem crianças que são incentivadas a produzir alguma coisa elas mesmas. Então, eu sempre procuro alguma coisa nesse sentido, que vai ser algo, né, que a criança vai poder brincar, vai poder usufruir. Então, tipo assim, o coelhinho é um coelhinho que vai no saquinho, que a criança pode pintar o saquinho, a embalagem. Então, assim, são detalhezinhos que vai criando conexão. Aí Imagina quando para uma chega na hora de uma. mãe, né? Uma mãe que chega em casa com a casa limpa, ainda tem um presente para o filho, para ele desenhar, para ele ali brincar. Gente, não tem combinação mais perfeita que essa. É assim, são coisinhas, sabe, que daí reflete depois também. Aí você recebe um cartão, as meninas, eu tenho um casal que eles têm gêmeas, e aí elas fizeram uma apresentação de dança e eles fizeram um cartão para toda a família, inclusive para gente. No Natal, todos eles mandaram cartão, então, das crianças com da família. Então isso é bacana, vai criando uma conexão, sabe? Vai criando um vínculo. Engraçado que Inclusive, eu Ruth, tenho umas clientes, pode falar. não, eu ia completar só. Inclusive, teve uma seguidora que mandou uma ideia muito legal. Ela esconde as lembranças. Toda vez que ela limpa a casa de criança, né, com criança, ela esconde. Então, as crianças ficam loucas procurando o que ela deixou. Geralmente Procurando. é balinha, pirulito, mas as crianças adoram. E ela falou: será que eu devo continuar com isso? Amo. Eu falei: por que não? Mas só não pode deixar de ser surpresa, né? Sim. E aí agora na Páscoa eu comecei a colocar daí no papel higiênico do banheiro das crianças os adesivos, né? Já comecei a semana passada e essa semana que vem vai continuar. E assim, eu acho que é bacana porque vai criando um vínculo. E eu tenho um grupo de clientes que elas todas se conhecem, e todas as crianças vão na mesma escola e elas são vizinhas. Então eu faço essa. Então, assim, é muito engraçado porque acaba gerando. Não tem como você dar flor para um e não dar para as outras. Então você acaba, né, gerando um vínculo muito grande e eles vão falando de você, E eles se isso é sentem ótimo, né? felizes por ter você com eles. A mãe, É um a mãe diferencial acaba que falando, né? você. O filho falou para o amiguinho da escola e o amiguinho da escola contou para a mãe. Aí a mãe perguntou para a mãe dele, tem É, a house cleaner, quando vê já estava, sei lá. vai criando um vínculo, vai criando uma história, né? E aí, assim, eu acho isso muito bacana porque. E os cachorros, os pets, assim, é muito engraçado. Eu acho assim que é muito. Eu me divirto muito e eu gosto de criar essas coisas, eu gosto de fazer os planejamentos, eu gosto de ouvir a resposta deles, sabe? Eu gosto de
de saber que eles estão felizes com a gente. Porque é aquela coisa assim, você tá feliz com o nosso trabalho, você tá gostando do nosso trabalho, e assim, o resultado é positivo, né? Então, obviamente que você não tem resultado positivo todos os dias. Pode acontecer de você ter um momento que você tem que lidar com alguma situação que não é legal. Mas, ao mesmo tempo, você vai criando uma confiança, né, entre você e o teu cliente ali. Se você precisa trocar um horário, se você precisa reagendar, se você precisa... Ele sabe que você não vai deixar ele na mão. Ele sabe que ele também pode contar com você, que na hora que ele precisar, ele também pode... Que você tem uma flexibilidade também que cabe, né, o schedule dele no teu schedule. Então, assim, eu acho que tudo isso a gente vai aprendendo ao longo do tempo, um dia de cada vez. Eu acho que uma das maiores inseguranças nossa é achar que a gente vai ter um valor X fixo todo mês. E às vezes um cliente cancela, o outro reagenda, o outro fala, eu não posso nesse dia, eu só posso no outro. E aí eu acho que até criar uma estrutura realmente como empresa, né, que você, Sólida. vamos dizer assim, sólida, você passa por esses momentos. Mas ao mesmo tempo, você tem que entender que pode surgir de última hora algum trabalho. E sempre vai surgir de última hora um trabalho. Então, eu acho que você tem que estar preparada para essas coisas. Você tem que estar sempre com uma carta na manga e sempre buscando, né, acreditar que vai melhorar, que vai acontecer, que amanhã vai ser melhor. Que não é porque hoje alguém cancelou que você, né, não vai ter o amanhã. Eu acho que a gente tem que estar sempre mantendo isso em alta, né? Manter sempre os materiais limpos, as coisas organizadas, chegar na casa do cliente, o cliente ver que você veio para a casa dele. E quando a gente ia de Uber, a gente andava, às vezes, de uma casa para outra. A gente pegava o Uber para a primeira casa, e aí, como elas são perto, eu ia andando até a próxima casa, Tô e depois ia imaginando para a a próxima cena. casa. Mas, assim, graças a Deus era verão. Então, assim, né, isso foi no verão passado. Então, assim, era o aspirador de pó, era a bolsa de pano, mas quando você chega na casa do cliente, que você vai tirar o teu material, os panos estão dobrados, as coisas estão organizadas, ele vê que você está indo para a casa dele. E eu acho que isso também é bacana. Os meus clientes me recebem na porta, eles vêm abrir a porta, os que não, eu não tenho chave, ou que não tenho código, eles vêm abrir a porta, eles vêm fechar a porta e dizer tchau, sabe? Então, assim, aquela coisa assim, você tá com as suas coisas em dia, tá com as suas coisas organizadas. Eu acho que isso também faz diferença. E até uma das coisas que muitos falam, assim, o fato da gente estar na casa deles faz com que eles se organizem, que eles mantenham a casa organizada, que eles, né, vamos dizer assim, recolham a bagunça. Então, às vezes até aumentam a frequência para poder eles terem esse processo já na casa deles, sabe? De não deixar acumular para a cada 2 semanas, a cada mês. Então, isso também é bacana. Essa mudança de rotina que eles têm quando a gente passa a fazer parte da vida deles. E Ruth, deixa eu fazer uma pergunta. Qual você acha que é a sua maior qualidade para você ter conseguido esse sucesso que você tem hoje, né? O sucesso que eu falo é conseguir trabalhar no house cleaning com seus próprios clientes. Qual que você diria que é a sua maior qualidade, né? O seu maior atributo que te fez chegar até aí hoje? Eu acho que é a persistência, a capacidade de se adaptar e de estar com um sorriso no rosto e de dizer, né, obrigada pela oportunidade e de fazer essa conexão com o cliente. Eu acho que é bem importante isso, porque acho que se não fosse isso, né, eu teria desistido, porque pensa, pega Uber, vai, anda, faz, e aí, assim, cada cliente é muito importante, cada conquista é muito importante, cada dia é muito importante, né? Para poder ter no final do dia ali aquela coisa assim, consegui fazer. Tem dias que, nem acreditei que eu conseguiria fazer esse dia, né? Então, assim, a persistência, essa vontade realmente de vencer, de fazer, né? Porque você sabe, tá? Aqui na América não é fácil, com 2 filhas não é fácil. Então, assim, você tem que ter
Mas ao mesmo tempo não é uma coisa assim que é forçada, que eu me esforço, que eu me acabo para fazer isso, entende? É uma coisa assim que acontece. E que eu sou feliz fazendo. Eu sou feliz, eu acho que depois, lá na frente, eu vou talvez até sentir falta de não estar fazendo mais em algum momento, sabe? Porque eu gosto disso, eu gosto dessa troca. Eu acho que você aprende tanto quando você tem a oportunidade de ir para casa de cada pessoa, né? Tá ali para julgar, para criticar, para questionar, para dar palpite, para trocar coisa de lugar, né? Vamos dizer assim, a gente está ali Uhum. para fazer o nosso trabalho e qualquer coisa que é agregada ao nosso trabalho, que você consegue, às vezes até ter a liberdade de poder conversar com o cliente fora do, né, como mãe, como amiga e, enfim, isso tudo vai acrescentando, porque você vai criando laços, você vai criando vínculos, né? Você vai criando. Eu acho que meu objetivo maior hoje é fazer com que a empresa seja conhecida, o nome, né? Ter um nome que a gente não tem nome, a gente tem que construir um nome. Então, assim, isso leva muito tempo. E eu acho que é a persistência mesmo de fazer e todo dia acreditar que vai dar certo. Uma coisa legal que você falou aí é que eu vejo muita gente falando assim: quando eu conseguir meu schedule, aí sim eu vou estar feliz. E na verdade, não valoriza esse processo aí de aprendizado, É, de que eu ficava assim, eu lembro que quando acontecia uma pedra no caminho, né, enquanto eu estava construindo meu schedule, eu falava: nossa senhora, quando eu acho que está indo bem, vem uma pedra no caminho e me faz voltar. E na verdade foram essas pedras que me fizeram voltar e melhorar para acertar. Se fosse sim, tudo tranquilamente, se tivesse vindo cliente muito fácil, né, eu não teria aprendido como eu aprendi. Eu acho que é assim com a vida de todo mundo, né? Quando a gente tá com aquela vida tranquilinha assim, a gente não aprende nada. Agora precisa daquelas eu curvas ali para a sei. gente conseguir evoluir, para a gente conseguir subir a escadinha, né? Crescer, né? Com Crescer. E aí certeza. é onde que a gente valoriza na hora que vem alguém para trabalhar com você e você passar essa imagem do que você é, do que a sua empresa é, e que para não perder a essência, porque a tua empresa não pode perder a essência, independente de quem trabalhe com você, né? Então, assim, eu acho importante a gente constrói esse processo todo desse crescimento faz com que você valorize muito aquilo que você conquistou. E fazer com que as pessoas que trabalham com você entendam isso também é muito importante, né? Ter o treinamento, ter a conscientização. É aquela coisa assim, né? Se a gente perder o cliente, você perde trabalho, né? É Uhum. claro que tem que ter uma consciência disso. Não dá para ser assim, é um bico, eu vou fazer hoje, amanhã eu não estou aqui, né? Então eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? Cuidado com a casa do cliente, cuidado com as nossas coisas, cuidado com tudo. Eu acho que é muito ser grato por aquilo que a gente tem e cuidar, né? Cuidar, independente se é uma casa, se é duas casas, quantas Eu casas vejo são. também que a maioria das donas de schedule que conseguem seu schedule, né, elas foram helpers muito cuidadosas, tá? Que, é claro, aprenderam ali e foram evoluindo. Mas a maioria que consegue schedule de forma correta, elas foram helpers muito boas. Você já vai mostrar para o que você veio para o mundo, né? Não vai ser, eu vou fazer de qualquer jeito porque eu sou helper, eu não ganho bem. Tem gente que pensa assim e na verdade você só está refletindo que se você não, eu ouvi isso uma vez, se você não sabe cuidar do seu Chevette, quando chegar a BMW você também não vai cuidar, porque você não está valorizando as suas conquistas. Então, se você estava numa situação, por exemplo, no Brasil, que estava muito ruim, você foi para os Estados Unidos e você chega nos Estados Unidos para ser helper e faz um trabalho horroroso, um trabalho de lixo, né? Um Vai trabalho continuar é, ruim, é, né? vai continuar ruim. A sua mentalidade ainda não evoluiu. Então, não vai ser um schedule que vai fazer a diferença. Então, você tem uma escadinha ainda aí para seguir, para realmente fazer sentido e você saber respeitar aqueles clientes que estão vindo confiando no seu trabalho. É verdade. Eu acho que é todo um aprendizado.
E o fato, eu não sei, mas para mim o fato de conviver muito com um americano me deu também uma base de o certo é o certo. Ele vai te cobrar o que é o certo, ele vai te cobrar aquilo que tá ali o preto no branco, né? Então, Uhum. assim, eu acho que eu acho que a convivência te dá muito, te agrega muito, muito valor. E quanto mais você se influencia pela cultura, mais você tem facilidade de criar conexão com o teu cliente, na minha opinião. Da mesma Sim. forma que eu comecei sem inglês, você também pode começar. Mas é, o inglês em si não é 100% do que você precisa, porque a conexão com o teu cliente, como acessar aquele cliente, criar conexão com ele, eu acho que faz muita diferença se você passa a ter um conhecimento maior da cultura. Eu acho que isso é importante, né? Porque vamos falar assim que muitas pessoas aqui chegam aqui, vivem de aluguel e moram de aluguel e vêm com aquela mentalidade, eu moro de aluguel, eu não vou cuidar do jeito que se eu cuidasse, se fosse minha casa, né? E o cliente que você está indo é a casa dele, tem um preço, tudo é muito caro. Então, se você não tem essa consciência de que você precisa cuidar da casa do cliente como se fosse sua, mas você nem cuida da sua, né? Então, assim, eu acho que Um esse exemplo mindset, disso, né? Um exemplo disso, né, Ruth, é quando a gente chega no hotel, num quarto de hotel. Como é que você vai deixar esse quarto? Significa como você trabalha com as coisas dos outros, né? Porque não é porque é um é, hotel que você vai sair com o quarto virado no giraia e achar que porque tem alguém ali para limpar, que você vai fazer de qualquer jeito, exato. né? Até porque assim, é aquela coisa, né? São os processos, é a cultura de outro país, de outra pessoa, né? Você chega no hotel, você não põe a mala em cima da cama, porque é uma regra do hotel. Mas se você não Uhum, conhece, você vai fazer do seu jeito, porque é o jeito que você acha que é certo, né? Então, uhum. assim, se você vai na casa do cliente, você tira a franja do travesseiro, joga o travesseiro no chão, e, né? Aquela coisa assim, você gostaria que o seu travesseiro fosse pro chão, numa casa que tem, né? Não tá limpo o chão? Eu não gostaria. Verdade. Então, assim, tem coisas que são um bom senso, tem coisas que são, né, a forma como você tem o seu processo de crença, e aí a gente vai se percebendo, e a gente não vive no nosso mundo, a gente não vive no nosso universo, a gente tem que se adaptar. E quanto mais você se adaptar, quanto mais você aceitar a cultura do outro e entender que aquilo ali acontece por causa de alguma situação, você vai se torna natural, se torna, né, tranquilo, não é forçado. Mas eu vejo assim que é muito difícil essa questão né, de sair de um outro país, vir para cá e ter que entender e aceitar a cultura do outro, e respeitar a cultura do outro, e entender que você não vai fazer do seu jeito, do jeito do outro, para satisfazer o outro, é muito difícil muitas vezes. E Porque, você no deu Brasil eu exemplo fazia assim. aí, você deu exemplo aí, você deu um exemplo, como é que se fala, sutil sobre colocar o travesseiro. Agora imagina você usar a mesma esponja que usa no banheiro na cozinha, como tem muita gente que ainda Né? faz. Então, é aquela coisa assim que o cliente não está vendo, vamos dizer assim, mas é aquela coisa assim, é o caráter, né, de você saber que independente de se o cliente está ali ou não, você vai fazer o certo, né? Você não vai Uhum. usar, não vai jogar o travesseiro dele no chão, da mesma forma que você não vai usar a esponja do banheiro na cozinha, ou o pano do banheiro na cozinha, ou coisas assim. Eu cheguei aí de helper numa casa, eu fui helper numa casa que ela tinha uma câmera, elas tinham uma câmera que dava pro banheiro para ver como que ia ser limpo o banheiro, o vaso e tal, os materiais, os produtos, e tinha uma câmera na cozinha. Então, quer dizer, aqui acho que muitas das casas, a maioria delas são monitoradas. E muitas vezes você não sabe que é monitorada, né? Porque é a casa do cliente. Mas assim, Uhum. a que ponto se chega porque não se confia no trabalho que está sendo feito, né? Porque se fosse uma coisa, né? Não precisaria, não, é uma coisa óbvia que não faz sentido, né? E é uma coisa Então, gravíssima, né? Porque você está ali para limpar e você acaba contaminando. Então você está fazendo o inverso.
né? As pessoas contratam a limpeza, os clientes, para ter certeza que a casa está Tá descontaminada, que está limpa. limpa. E na É, verdade está sendo o contrário. Então é um detalhe muito importante que muita gente fala que não precisa, não, que é um absurdo, mas faz sim, em algum ponto, algo que não deveria ser feito, né? Como eu dei aqueles é bem exemplos lá, né, sobre complicado. postura profissional, é a mesma coisa. Eu não tinha parado para pensar nisso que você falou, colocar o travesseiro no chão enquanto Ai, arruma a horrível. cama. E Horrível. realmente faz Nossa. sentido colocar o travesseiro no chão, fazer qualquer tipo de arrumação num guarda-roupa, por exemplo, utilizar, por exemplo, aspirador com casa com cachorro, em casa sem cachorro. Isso tudo são detalhes, né, que o cliente ele tem o direito de ter um serviço de qualidade, né? Sim, até porque assim, já pensou o cliente chegar para você e falar assim, por exemplo, eu tenho uma casa que ela não deixa a gente usar nada de outras casas, então eu só levo o meu aspirador, né? E assim, eu sei que ela, a qualquer momento, ela pode falar para mim assim, deixa eu ver teu aspirador de pó. Mas não é uma preocupação, porque se ela ou qualquer outra pessoa me perguntar, o equipamento tem que estar limpo. Porque por mais que, né, vamos dizer assim, você tem que soltar, desmontar, lavar, limpar, enfim, quer dizer, é a mesma coisa que você faz com os panos, que você faz com os outros materiais, que você troca as esponjas, que você. Então, assim, são coisas básicas, vamos dizer assim, que é igual você limpar a sua casa e aí deixar os panos na lavanderia tudo sujo e a vassoura tá suja, o rodo tá sujo, tá tudo sujo. Então, quer dizer, a lavanderia não precisa ser limpa, os materiais não precisam ser limpos. Então, não faz sentido, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que ter, manter tudo isso muito claro pra gente. E isso facilita quando alguém vem trabalhar com você também. Porque você vai lidar com uma outra pessoa, com outro sistema, com outro processo. E aí é mais fácil dela entrar no seu sistema se você tiver um sistema. Se você não tiver um Se você sistema, tiver. não tem como, né? É Aí aquela coisa, você só joga vai estar ali pano, perpetuando o erro, tanto seu como da réu, porque suas ela vai chegar cópias, em né? outra também, essas cópias. Ela vai chegar em outro schedule fazendo a mesma coisa, É. achando que está certo. Então, uma coisa que eu acho bacana, eu uso aquela bolsa preta e vermelha, que eu não sei o nome não sei se É você conhece, Husky, eu acho. Husky. uma coisa Husky. assim. Então, eu tenho uma grande que eu gosto de usar ela para as coisas do banheiro, que são mais coisas, mais produtos e baldinho, não sei o quê. E ela tem Uhum. uma versão menorzinha, que é para cozinha, assim, que eu deixo as coisas mais de cozinha separada. Que daí não tem necessidade de tanta coisa e ela é menorzinha. Então, quer dizer assim, chegou na casa do cliente, vai fazer lá em cima primeiro, passa na cozinha, deixa na cozinha aquela bolsinha ali, faz o teu banheiro, volta, as coisas estão ali, você, né, vamos dizer assim, facilita. Porque até porque quando você trabalha em equipe, você já tem um material separado, você já tem as coisas organizadas, né? E quando volta para o carro, já volta tudo meio que no lugar, né? Eu Uhum. acho que é tudo uma questão de sistema, né? De organização. É que você fala muito do padrão, né? O padrão de ter que fazer as coisas do jeito que tem que ser feitas. Porque A gente também tem tenta que trabalhar ver. muito isso na mentoria, porque vem pessoas de vários, né, vários pontos, várias estadias, Culturas né, dos e. Estados Unidos É, também, umas com 18, outras com 1 ano, e aí acaba que quando junta ali, dá conflito, porque a Helper já está há 7 anos, já está com vários já vícios que você pensou? vai ter que ali e alterando. Então é complicado. Quando chega para a dona de schedule que está ali crescendo, ela vai ter um trabalho em padronizar novamente aquela, né, pessoa que já está É, com seus vícios de limpeza. já está formatada, né? Já vem com o sistema dela já. Outra coisa assim que me deixa enlouquecida quando elas vêm e elas chacoalham os tapetes no banheiro e fazem aquela festa. E eu falo, gente, vocês só estão double work, né? Só vai piorar a situação, né? Porque assim, tem Aham. coisas que são processos simples métodos, né? Que você faz com uma certa delicadeza, com certo cuidado, para poder não espalhar tudo. Você está querendo juntar, limpar e sair, né? É uma coisa assim meio que você
um sistemática, eu não sei, eu É acho que eu não sou. fazer o double work, né? É trabalho redobrado. Não é? Eu acho que tem umas coisas assim que é complicado de você trabalhar quando tem equipe e é tudo diferente. E eu acho que padronizar facilita a vida de todo mundo. Nossa. Isso, e outra coisa que eu falo também, o óbvio pra gente não é o óbvio para outra pessoa. Então, quando você achar que está sendo, aquilo ali é muito claro para você, reforce, porque não é óbvio para todo mundo. É. Né? Por exemplo, essa questão do É o travesseiro, essa questão do treinamento, né? tapete, muita gente vai fazer ali achando que para ela faz sentido. Então, quando você explica É. o porquê não fazer daquilo, aí ela começa a assimilar. E não falar, Assim lá, não faça isso, né? Você, não, olha, se você fizer isso, a poeira vai subir e você vai ter dois trabalhos. Aí ela vai começar a entender melhor, entender. né? Eu acho que é o treinamento. Acho que o treinamento é importante. Saber os materiais que você tem à disposição é importantíssimo também, né? Porque hoje em dia tem muito essa questão, né? As pessoas cada vez mais querem coisas naturais. Os de Uhum, crianças, eu falo, gente, né? Você não vai encher o banheiro da criança de clorox. Não tem uhum. necessidade muitas vezes. Então, assim, ter atenção com essas coisas, esses detalhes. Eu acho que é tanta coisa que a gente acaba tendo que padronizar e tendo que meio que formatar de uma forma que fique, né, fácil para entender para todo mundo. Eu não sei, você Com certeza. é a coach aí, você Não, tem com esses certeza. padrões. Inclusive, eu já estou aí em andamento do método que eu utilizava, né, que eu utilizo, que eu acredito que seja um padrão bem legal. Então, já está sendo feito esse método para realmente padronizar. Eu sei que para donas de schedule, eu faço bastante mentoria, eu sei que as donas de schedule sofrem muito com essa falta de padronização, até porque elas aprenderam de um jeito e para passar, fica difícil de passar ali diariamente. Então, um vídeo explicando mais fácil, né? Acredito que seja mais simples de explicar para uma Isso helper é que ela bacana. gostaria de ser aqui, É, porque realmente faz falta. é como você falou, nem tudo que pra gente é óbvio, né, é óbvio pro outro, né? Porque às vezes você chega na casa, o chão tá sujo, talvez você queira limpar o chão primeiro, mas você não limpou o balcão, você não limpou o fogão, você não limpou o micro-ondas, né? Então, assim, Uhum. qual é a sequência? Qual é o. Acho que depois de um tempo cria-se uma rotina e a pessoa vai fazendo sentido para ela, né? Faz o micro-ondas, aí faz o fogão, daí depois. Mas até lá eu acho que é difícil, né, para você Com padronizar isso. Eu acho certeza, que um com certeza, vídeo, que um treinamento faz diferença. com certeza. E Ruth, o que que você falaria para alguém que está começando agora? Qual é o conselho? Alguém que está assim, ai, não sei se eu vou trabalhar com limpeza, ser dona de schedule é muito difícil, não falo inglês, não sei se eu vou fazer isso. O que que você falaria para uma pessoa que está começando? Olha, o que eu falaria? Qual conselho Eu você daria para falaria. essa pessoa que está na dúvida? O meu conselho é que você realmente assim tenha consciência de que isso é um trabalho, né? Que é possível você trabalhar e ter o seu sustento desse trabalho, que não é só um quebra-galho, que você coloque no papel realmente os seus objetivos, os seus planos. Não importa se você não tem material, se você não tem veículo, se você não tem carro, se você não tem. Não importa. Você sabendo o que você quer fazer é um dia de cada vez. Ah, mas eu não tenho dinheiro para investir no aplicativo, para investir, né? Faz no papel, faz no Facebook, faz no boca a boca, vai mandando, sabe? Da forma que você consegue, vai pedindo indicação, vai falando com os amigos. Eu acho que nada é impossível. Eu acho que a gente tem que realmente ter foco. Você vai começar com um cliente, você não vai começar com 30, 40. Você vai começar com, né, só com um produto para aquela semana, para aquele dia. E aí depois você vai aumentando, depois você vai ter o seu estoque, depois você vai ter as suas equipes, né? Então, assim, eu acho que você precisa ter foco, ter paciência, acreditar em você, acreditar que você consegue.
Tem muito material disponível, muitas dicas que você dá, muitas dicas que outras pessoas também trazem pra gente, muito material. Eu aprendo coisas novas todos os dias, todos os dias. Se eu for parar para olhar as coisas que vocês publicam, que você compartilha, que fulano compartilha, você aprende muita coisa. Cá em prática, aquilo que você ouve, aquilo que você aprende, ouve, né? É muito importante. Então, assim, eu acho que colocar em prática as coisas que outras pessoas já fizeram é muito bacana. E no começo você fica meio perdida, você fica meio sem saber o que fazer, né? Então, assim, às vezes fala muito sobre, né, da precificação, como fazer. Isso muitas vezes você está falando aí no seu Instagram e não, ninguém precisa pagar para assistir, ninguém precisa pagar para aprender, né? Uhum. Então, eu acho que assim, a gente tem muito material disponível, tem muito material para nos ajudar. Então, assim, ter o foco, ter o pé no chão, começar do começo mesmo, sabe? Começar do começo, sem material, sem back, sem nada. E vai fazendo aos poucos, e vai começando um dia de cada vez, um cliente de cada vez. Vai trabalhar de helper para poder aprender, para poder ver como é que funciona, para poder ver que cada casa tem um fogão diferente, que não é padrão. Eu acho que as pessoas têm uma ideia de que nos Estados Unidos é assim. Não, não é assim. Você tem que ir para ver como que é, né? Essa semana passada eu mostrei uma shower, que o ralo da shower, ele era uma peça que soltava, eu nunca tinha visto, entendeu? Então, assim, eu nunca tinha visto aquilo. Aí eu olhei de novo, aí eu mexi, saiu, soltou, eu falei, gente, eu nunca tinha visto isso. Tá entendendo? Então, assim, trabalhar de helper te ajuda muito para depois, quando você for ser dona de schedule, você saber que aquilo ali pode acontecer. Essa casa é assim, 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 assim. Você já vivenciou isso, né? Então, assim, eu acho que aprender com quem já passou por esse caminho, que, né, todo mundo já passou por esse caminho, de começar, de ter que aprender, e todo dia buscar conhecimento. Acho que conhecimento é tudo. Gente, conhecimento na área administrativa, na área financeira, na área de organização, na área de, né, controle de estoque, planilha. O que que você precisa aprender hoje? Qual é a sua dúvida Exatamente. principal hoje para poder começar? Entendeu? Então, Uhum. assim, eu estudo, eu sento, assisto, eu sento, leio, aprender sobre as coisas eu não sei, eu acho que é um dia de cada vez e aprender, 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 aprender na prática, aprender na teoria, aprender nos produtos, aprender as E coisas, ser vai para o helper, né? mercado. Ser helper é um estágio bem remunerado, porque você está ali aprendendo Ajuda com a casa dos muito. outros, né? Ajuda muito, porque você aprende as coisas, você vê o que funciona e o que não funciona, o que você faria diferente, o que você Uhum. gosta de usar ou não, né? O que você poderia usar ou não. E eu acho que assim, as pessoas ficam muito presas nesse negócio de que não sei inglês, né? Poxa, vai assistir vídeo, vai pro mercado, vai ler rótulo, vai experimentar. Vai pro Dollar Tree comprar produto e ver o que que acontece, sabe? Vai experimentar. As pessoas têm medo de experimentar. Eu acho que as pessoas ficam muito focadas no que elas não conseguem. E elas precisam No ser problema. focadas no que elas querem, no que elas têm hoje, né? O que que ela tem hoje? Hoje eu não tenho condições de investir numa empresa de propaganda, mas eu tenho aplicativos que me ajudam a montar a minha propaganda e divulgar nas redes sociais, então é isso que eu uso. Entende? Eu não posso ficar focada no que eu não tenho. Eu gostaria de contratar uma companhia para fazer a minha divulgação, mas eu não posso. Então, o que eu tenho para trabalhar hoje? Entende? O meu cliente não precisa saber disso. Eu sei disso. Uhum. Entende? Então, aquela coisa assim, que você tem que ter confiança naquilo que você está fazendo e passando para o teu cliente. O cliente não vai saber que não foi você, que foi você que fez a arte, que foi você que, né? Então, aquela coisa assim, usa o que você tem, trabalha com o que você tem. Se não tem carro, você vai de Uber. Se não tem Uber, você pede carona. Se não tem carona, você vai de ônibus. Você tá entendendo? Então, assim, eu acho que não dá pra gente ficar dando desculpa, não. Ou você quer ou você não quer. Não, não tem opção. E Eu muito sou legal, muito. Ruth, porque eu resolvi trazer de novo o papo de cleaner, porque eu até escrevi isso essa mulheres, né, muitas donas de schedule, que
Tá me ouvindo? Ou eu travei ou ela travou. Há muitas donas de Tô te ouvindo schedule. agora. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu resolvi trazer esse papo de cleaner de volta porque, assim, como eu disse, acho que foi semana passada, o sucesso ele não tem fórmula, mas ele deixa pistas. Então, as pessoas que chegaram num patamar relativamente de sucesso, elas deixam pistas, elas deixam aprendizados. Então, a gente que está começando, a pessoa que está começando, ou para quem já começou e quer evoluir, precisa entender que todo mundo está evoluindo junto e já passou por essa fase que é um pouquinho mais dolorosa, né? Opa, eu acho que a Ruth caiu ou eu caí. Eu acho que foi a Ruth. Bom, de qualquer forma, isso que eu queria deixar para vocês com o papo de cleaner. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo chamar ela de volta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver só para finalizar. Vamos ver se eu consigo. Deu uma Pronto, Ruth. pane. Mas só Pane para total. finalizar, né, o que eu estava falando sobre o papo de cleaner, que é muito, muito importante para quem está começando. E eu vejo que as house cleaners são muito briguentas, ficam naquele empurra-empurra, aí você vai roubar Disputa. meu cliente, disputa, exatamente. E eu não vejo essa coisa de vou aprender com ela, né? É sempre competindo. Então, por isso que esse papo de cleaner vai ser sempre sobre vocês para juntar, né, as house cleaners e aprender e ser, gente, o mercado de vai faltar aqui, vai faltar ali, não. O mercado é enorme e se você se É. diferencia, se você tem um trabalho de qualidade, vai dar certo. E assim, uma coisa que é importante lembrar, né? Quando você tenta roubar o cliente da pessoa com que você trabalha, você esquece de toda a história que levou para construir esse schedule. E além disso, é muito difícil é, o cliente olhar para você com bons olhos, né? Porque ele vem de uma outra cultura. Ele vem de uma cultura que não tem um jeitinho, que não passar a perna não é tão bom assim, não é tão legal, né? Então assim, a ética, os princípios, os valores, eles valorizam muito isso. E não só isso. Se você hoje rouba cliente de outra pessoa, né, que lutou para ter aquele cliente, pode ter certeza que amanhã vai acontecer isso com você. E você não vai É, ter nem né, a coragem de pensar, poxa, ela me roubou o cliente. Porque você já fez aquilo um dia. E o que eu acho engraçado, Ruth, é que tem muita gente que fala assim, não, eu não roubei. O cliente que estava insatisfeito e veio para mim. Né? Vamos acho criar aqui que um bom é senso complicado. É. que é complicado porque, não, o cliente estava insatisfeito e veio para mim, mas se você não estivesse trabalhando para aquela companhia, você não teria conhecido o cliente. Então, não tem essa formação de caráter bem definida. Então, é bom a gente ter essa conversa para até chegar num bom senso, chegar numa discussão sadia aqui do que é o que não é correto, né? Exato. Deixa eu voltar aqui. Alguém perguntou onde que eu moro. Eu moro em Isso, Catonsville. eu acho que Eu foi a moro aqui na Fernanda que região de perguntou. Baltimore. Eu moro em Baltimore County. Estou aqui por aqui, Porra, nessas aqui. E quebradas. como é que você consegue? Qual é a sua forma de captação favorita aí? Hoje, a minha melhor forma de captação de cliente é no Facebook. Grupos de Facebook ou Grupo de Facebook Facebook. Ads? Grupo de Facebook. Eu faço Grupos. alguns ads que eu coloco, mas assim, os grupos de Facebook e tem algumas comunidades que não funciona você entregar cartão, panfletagem, na indicação, são padrões assim que eles vão realmente por indicação, né? Então, assim, quando eu fico muito feliz quando eu venho através de indicação e é bem bacana isso, mas assim, os grupos de Facebook em comunidades específicas que você realmente alcança, né? Esses Mais objetivos, assim. americanos, né? Eu só coloco.
grupos americanos. Eu acho que sair da bolha, né? Vamos lá, você saiu do Brasil, saia da bolha. Viver em uma comunidade, ok, bacana, acho legal. Não vivo, mas acho que cada um é cada um. Mas saia da bolha. Na minha opinião, eu falo por mim que eu estava na Flórida, dentro da minha bolha. Não aprendi inglês, não precisava do inglês, né? Passava um perrengue aqui, outro ali. Mas quando você sai da bolha, você se expõe, você realmente vai né, para a guerra ali, para fazer a coisa acontecer, é em todos os sentidos. Então, se você quer cliente americano, você vai para que tem um cliente americano, entendeu? Não tem outro jeito, não tem como fazer diferente. Eu estava E falando com é algumas isso. alunas que elas estavam procurando clientes americanos numa comunidade de house cleaners. Eu falei, se vocês estão postando lá, provavelmente não vai vir nada. É a comunidade justamente onde você não deve postar. Então, essa ideia, né, também. Tenho medo de americano, onde que o americano tá? O americano, ele tá em coisas que, né, são... Por exemplo, teve uma Que mentorada, interessam a ele, né? uma mentorada falou assim, Thelma, onde eu mais consigo cliente é em grupos de Facebook de clima. Porque só americano se interessa por clima. Né? A maioria se interessa muito Verdade. por E esse clima. conversa sobre clima, né? Muito, conversa muito sobre É. clima. Então, lá que estão os americanos, é lá que eu faço mais postagem. Então, uma dica aí, né, para quem gosta de É uma grupos de dica. Facebook, para incrementar aí os grupos de weather. Para mim, hoje, o Facebook é uma das plataformas que mais me trazem retorno. Nós temos anúncios em revistas, nós temos anúncios em vários lugares, mas o Facebook, o americano, ele não usa Instagram, o americano, ele não usa... WhatsApp, né? Ele usa e-mail, né? Ele não usa WhatsApp, ele usa o e-mail, a mensagem. Então, assim, o meu foco, eu achei o máximo. Quando eu comecei a receber e-mail, eu falei, meu Deus, tô grande. Porque é isso que eles usam. É o Facebook, eles usam o Facebook, e-mail, mensagem e ligação. E Então, engraçado, assim, Ruth, é que vocês, né, vocês que começam a trabalhar com e-mail, passam a usar também. Porque no Brasil, o e-mail é meio lento. mensagem de voz, americano. Voltei. O Brasil, o e-mail é Mensagem de super voz. lento. Só americano. Eu falo para a equipe do Brilhando, eu falo assim, né, que a gente tem os funcionários, eu falo assim, gente, não tem essa de responder e-mail em 3 dias. Não tem essa. Porque o americano responde muito rápido e elas estão acostumadas a isso. Então, mesmo que você demore para fazer aquela questão, avise. Olha, estou já dando, né, fazendo providência com relação ao seu pedido. E não deixe aquilo ali enrolar, porque aquilo ali vai causar uma ansiedade que, na verdade, você já está fazendo. E outra coisa, uma coisa bem importante, duas coisas bem importantes antes que eu esqueça. O cliente ligou para você, ele quer uma resposta rápida. E às vezes você não tem um inglês para poder conversar com o cliente, desenrolar aquilo, né? Então só o fato de você falar para ele, me manda por mensagem, por favor, o seu e-mail, o seu nome completo e seu endereço, que eu vou Já entrar em é uma contato. Aí você já posição. fuzilou, você já vê a casa, você já vê as coisas, já volta para o cliente com tudo muito pronto. Você tá entendendo? Então, assim, quando que eu posso visitar a sua casa e fazer a cotação? E vai pessoalmente fazer a cotação. Isso te dá o contato com o cliente, que por mensagem ou por... Normalmente, quando eu faço cotação por mensagem ou por e-mail, eu não fecho. Uhum. Quando eu pego o endereço do cliente, pego as informações da casa, agendo a cotação, vou para a casa do cliente já com o meu orçamento pré-preparado, é muito mais fácil. Porque se Né? você Então, não assim, fala eu acho inglês, que você tá ali sem coisas para oferecer, além da limpeza, por enquanto. E aí você não vai na casa do cliente, deixa que outra pessoa vá na casa, a probabilidade de você fechar é muito pequena. Ah, Thelma, existe online, existe por vídeo, por foto? Sim.
mas são em ocasiões específicas. Se você pode ir, se você tem como ir, É. vá. E se você vai fazer uma cotação por vídeo, você tem que ter um cronograma do que você vai conversar, o que você vai perguntar, o que você precisa saber. Você tem que ter um roteiro. Se você não tem isso, você não passa segurança para o cliente. E Então, até para não tem entender, para quem como. não fala inglês, para entender pelo telefone é muito diferente de você entender pessoalmente, né? Então, para você ali Exato. captar o que, que o cliente está falando e a conexão às vezes não E está você 100%. perguntar o que você precisa, né? Você tem que perguntar qual é a frequência. Já tem alguma companhia de limpeza que, né, atua na sua casa, te Exatamente. ajuda? Como é que não é? Então, assim, você precisa ter um contato com esse cliente muito rápido. Se você vai pessoalmente, é diferente, você está vendo ali em loco o que está acontecendo. Mas você pedir para o cliente sair da ligação ou sair da mensagem do Facebook, pedir para o cliente te mandar o nome dele, porque os clientes eles mandam as mensagens mais loucas do mundo e você nem sabe o nome da pessoa. Uhum. Nome completo, o endereço. Já te dão ferramentas para você salvar o número daquele cliente, o nome daquele cliente, o endereço daquele cliente. Você trabalha com isso ao longo do tempo. Então, isso também é uma forma de captação que vem para você e se você não estiver preparada, você perde, Com certeza. né? E tinha uma outra coisa que eu ia falar que agora eu não lembro. Não, mas com certeza essa sua dica foi ótima, principalmente para quem não fala inglês. Quando você está pessoalmente, você consegue gesticular, você consegue ter aquele contato olho a olho, coisa que por vídeo ou por telefone vai ser muito complicado, né? E por text é uma solução, se você realmente trava na hora de falar, porém não tem aquela pessoalidade mesmo, aquela intimidade com o cliente logo no primeiro contato, né? Você vai ficar aquele Porque contato cria, né? Cria até uma fechar, se conexão. fechar. Cria uma conexão quando você vai na casa do cliente, quando o cliente abre a porta da casa dele para você, né? E tem Uhum. casos que o cliente entrega a chave da casa dele na hora que antes de sair da casa dele já está com a chave na mão dele. Você cria uma Uhum. conexão, você passa uma confiança de Com saber o que certeza. você está fazendo. Então eu acho que você estudar, independente se você tem ou não o inglês, vamos dizer assim, né? Você estudar e saber o que você está fazendo, e você saber, você chegar na casa do cliente, saber onde você tem que olhar, o cliente vai ver que você sabe o que você está fazendo. Uhum. Então, isso é Inclusive, importante. inclusive, Ruth, na quinta-feira devo lançar o curso de inglês para house cleaners. Eu tinha suspendido, né? Porque é muito projeto e acaba enrolando, mas Muita eu vi coisa, que né? tinha muita gente com falta de confiança. E aí eu falei assim, não, eu preciso voltar com esse curso para saber exatamente o que se fala dentro de uma casa, o que se fala, um vocabulário específico de house cleaner, porque eu sei que não vai dar para aprender o inglês fluente, né, num Sim. curso rápido desse. Porém, para quem tá aí, às vezes é só confiança. Só confiança. E saber o que o cliente está pedindo, né? Porque às vezes o cliente vai chegar para você e vai falar assim: ah, faz isso daqui, né, que você não fez, ou você poderia fazer tal coisa, você poderia dar uma atenção em tal lugar, e aí você, o que é isso? Né? Onde é que fica? Não Exatamente. sei, né? Então, assim, aí você às vezes precisa ter esse vocabulário. E isso Uhum. tudo você aprende estudando. Estudando. Ou na raça ou estudando. Estudando, você aprende sem dúvida, encurtando esse tempo de erros, né? E eu fico pensando assim, as minhas clientes de 5 anos atrás, de 4 anos atrás, como elas sofriam. Todas sofreram, Eu sofria, mas elas limpeza, sofriam mais. Elas seja na sofriam. limpeza, Elas, né? elas Seja tinham na que vir me limpeza ou na mostrar, me administração. explicar. Elas tinham que vir me mostrar, me explicar, né? Mostrar. Era difícil, era difícil. Mas a gente sobreviveu, a gente conseguiu, a gente sabe e não sabe tudo ainda. Tem muita coisa para aprender, meu Deus. Nunca, nunca saberemos. Quando souber tudo de house É, cleaning, pega e sai, porque aí você já está pronta para ir para outro setor. é uma caminhada longa, é uma coisa bem, bem assim, né? Uma constância, vamos dizer assim. Constância, Uma outra qualquer coisa que eu queria negócio. falar antes de ir, Sim. uma última coisa. Gente, uma coisa muito bacana é vocês conhecerem a cultura dos seus clientes. Não é porque você está nos Estados Unidos que todo mundo é igual, né? Todo mundo come hambúrguer e salsicha no churrasco. Não é assim que funciona.
cada cliente tem a sua cultura, cada cliente vem de uma origem. Assim como nós somos brasileiros e os nossos filhos, né, vão ser, as futuras gerações vão ser de americanos, mas eles vieram de algum lugar que tem uma origem. Então, assim, conhecer a cultura do cliente, respeitar a cultura do cliente, entender que o cliente está em casa trabalhando, você também está trabalhando, mas o cliente está trabalhando, é muito importante essas coisas. Respeitar o espaço do cliente, da forma que você consegue fazer o seu trabalho. Eu acho isso muito importante. Você falou outro dia do negócio de atender telefone e tudo, e eu fiquei pensando sobre isso, porque, ô fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Moça, você está trabalhando na casa do cliente, ele está trabalhando. Eu trabalho com muito médico, muita gente que trabalha em casa, e assim, a gente faz de conta que a gente não está ali, porque eles estão em reunião, eles estão fazendo alguma coisa importante. Então, assim, ter a educação de você entrar, sair, sabe? E manter, vamos dizer assim, uma ordem. Porque, óbvio, você vai fazer barulho, você vai ligar o aspirador, você vai. Mas tem coisas que são desnecessárias, que a gente precisa ter cuidado, né? Então, assim, volta naquela questão do treinamento, né? De você fazer com que a tua equipe entenda que você está ali para fazer o seu trabalho, mas enquanto você estiver ali trabalhando, outras pessoas também estão trabalhando e você precisa ter uma postura profissional para não atrapalhar o trabalho do outro, Com né? certeza. Então, acho que isso é uma coisa bacana. Bem legal, Ruth. Tá vendo, gente, por que, que o Papo de Cleaner tem que voltar? É muito, é como se juntasse, né, as experiências aqui para Uma que as troca, pessoas né? que estão começando agora ou que já começaram não cometam erros que podem ser evitáveis, né? Com isso você encurta aí o período de erros e começa a acertar mais rapidamente. Então essa é a intenção, é não cometer Mais aqueles erros fácil, lá. né? É bem mais fácil, Mais né? Hoje fácil. tem muita informação, quanto mais a gente muito, né? Muito Primeiro, material, muita coisa para aprender e assim, estejam abertos. e Ruth, eu queria te agradecer primeiramente, antes daqui do Papo de Cleaner, né, que você sempre agrega gratuitamente, voluntariamente, né, com as outras, porque eu sempre tento postar o que você me manda. Então, assim, primeiro eu queria te agradecer isso, e em segundo lugar, te agradecer pelo Papo de Cleaner aqui, que eu tenho certeza que você agregou bastante a essas house cleaners, né, que ou estão começando ou já estão em desenvolvimento aí, mas eu tenho certeza que a sua experiência serviu aí para dar aquele impulso, né? Não fala inglês, não tem material, não tem carro. Você provou que tudo isso daí cai por terra quando se tem vontade, quando se tem foco. É verdade. Obrigada você pelo convite, fazer trocas, conversar. Falo muito. Acho que eu não falo muito com brasileiro, eu gosto de falar quando eu falo. Com certeza. Então, muito Muito obrigada, obrigada, Ruth. espero ter, né, ajudado de alguma forma. Sem dúvida. Muito obrigada pelo seu tempo, tá? Até a próxima. Boa noite, pessoal. Obrigada a vocês.